Olá, tudo bem? Meu nome é Lucas e hoje nós vamos começar a aula 10, que são as ondas estacionárias e ondas sonoras. Bom, bora lá, vamos avançar? Bom, inicialmente nós iremos falar um pouquinho sobre as ondas estacionárias. Elas têm uma particularidade bem interessante, como o próprio nome já diz, elas parecem estar paradas. Elas parecem que elas não vão nem para um lado nem para o outro, mas eu vou explicar o porquê isso acontece. Aqui nós temos um exemplo de uma onda estacionária, que é essa onda na cor preta. E essa onda estacionária ela é o resultado da superposição de outras ondas, que no caso aí vocês podem ver que são as ondas vermelhas e a onda vermelha e a azul. Então, quando a onda vermelha e a onda azul elas vão de encontro uma com a outra, elas podem gerar interferência construtiva ou interferência destrutiva. Vou dar uma pausada aqui para vocês poderem entender. Ó. Opa, deixa eu tentar melhorar o meu pause aqui. Olha lá. Neste momento, essa região da onda, né, essa região aqui, ó, ela está tendo a união das duas cristas das ondas vermelhas, da onda vermelha e da onda azul. E a união dessas duas cristas resulta na onda preta, que é a soma. Né? Aqui no meio, né, nós temos um ponto em comum dessas ondas, que nós chamamos esse ponto de comum de nó, correto? E mais um pouco à frente, nós temos o outro encontro, só que agora o encontro de dois vales, e a soma desse encontro dos vales gera a onda na cor preta. Essa onda na cor preta, ela parece que ela não vai no lugar, ela não vai, né? Nem para um lado nem para o outro, devido à superposição da azul e da vermelha. Vamos observar mais uma vez? Então, ó, olha só que interessante. Ela, no caso, só vibra, né? Ela não vai para um lado nem para o outro devido a essa superposição. E é esta onda que nós entenderemos o comportamento dela. Na verdade, as características dessa onda, ela funciona da mesma maneira que as ondas que a geram. Ela tem comprimento de onda, ela tem amplitude, tá? Ela vibra, porém, ela parece não se mover, ok? E há um pontinho aí que não se move na onda. Este pontinho, que no caso aí está destacado na cor vermelha, na verdade são vários pontos, é o nó. E o que é o nó? É o ponto da corda da onda que não se movimenta, tá bom? Então são os pontos não vibrantes da onda. Aqui eu tenho uma imagem que demonstra essa onda na realidade. Então a gente tem até como a gente ver um vídeo disso. Vamos ver esse videozinho para vocês poderem entender? Olha lá, galera, o videozinho que interessante. Ó. Eu tenho um videozinho aqui, né? Deixa eu só avançar aqui. E nesse videozinho nós temos um gerador de ondas. E o professor liga e ele começa a oscilar. E vocês podem ver que geram ondas estacionárias. Então isso a gente consegue ver. Né? Olha só que interessante a vibração destas ondas. E agora é lógico que ele vai mudar a força com que a onda com que a corda é tracionada, e aí a onda muda, mas não deixa de ter essa característica de parecer que está parada, que ela não sai do lugar. Interessante, né? Agora ele vai mudar um pouco a tração de novo na corda, vai diminuir, né? E vai formar de novo, olha lá, uma nova ondinha. A quantidade de cristas que a onda possui, nós chamamos de ventre, dessa união de cristas e vales. Então, no caso, essa onda aqui, ela possui 2 ventres. Lá no início do vídeo, era uma onda com 3 ventres. E eu já vou falar um pouquinho sobre ela. Tá aí. Bom, cada voltinha dessa nós chamamos de ventre. Então, aqui eu tenho uma onda com um ventre, né? Tem a onda com um ventre. Eu tenho a onda com 2 ventres, né? 3 ventres e assim sucessivamente. Só que nós não chamamos de ventre, nós chamamos de harmônico, tá? E o que é um harmônico? É aquela região da onda que vibra, né? O que separa um harmônico do outro são os nós. Né? Como você pode ver, no primeiro harmônico nós temos 2 nós, um em cada extremidade. No segundo harmônico nós temos 3 nós, um em cada extremidade e um no meio. E no terceiro harmônico nós temos 4 nós, um em cada extremidade e dois no meio do percurso da onda. Então a quantidade de nós que a onda estacionária possui é o número de harmônicos mais 1. Né? Então fica fácil entender isso. Isso é muito utilizado, pessoal, na música, é muito utilizado para os musicistas, para poder entender, para poder criar os tons musicais. E é muito importante a gente saber, por exemplo, o tamanho da corda. Né? Quando você tem um violão, você sabe que o violão ele tem um tamanho de corda específico ali para cada cordinha que você prende. Né? Cada uma tem um comprimento.
E aquilo ali é proposital, devido aos harmônicos que aquela corda consegue criar. E o comprimento da corda, ele pode ser calculado como, ó, o comprimento da corda, né, ele é o número de harmônicos vezes o comprimento de onda dividido por 2. Então, se eu souber, por exemplo, o tamanho da corda, e se eu souber quantos harmônicos são formados, dá para eu calcular qual é o comprimento da onda. Lembrando, pessoal, que o comprimento de onda é a distância entre dois nós, considerando que o primeiro é o zero, né? Então você vai contar um nó, conta um nozinho, aí ele é o zero, ó, 1, 2. Então é a distância entre esses dois nós aqui, ó, tá bom? Ou a distância entre o início de um ventre e o fim do segundo ventre. Então quando você pega essa distância, esse é o comprimento da onda, é a medida de uma oscilação que a onda possui. Então um harmônico tem quantos comprimentos de onda? Um harmônico tem meio comprimento de onda. Deixa eu colocar aqui para vocês poderem enxergar. Ó, o harmônico tem 0,5 do comprimento de onda, tá bom? Vou colocar aqui C.O, comprimento de onda, tá? Para poder... porque eu não consigo escrever essa letrinha grega no meu teclado. Aqui eu tenho um comprimento de onda. Olha que interessante. Eu não preciso saber o tamanho, dá para contar. Olha que legal. Aqui no terceiro harmônico eu tenho um comprimento de onda e meio. Comprimento de onda e meio. E no quarto harmônico eu tenho 2 comprimentos de onda. No quinto harmônico eu tenho 2,5 comprimento de onda. Então cada harmônico adiciona meio comprimento de onda à onda sonora, à onda na corda, tá bom? Vamos lá. Bom, outras medidas que são muito interessantes é a medida entre dois nós, tá? Ou entre dois ventres. Bom, pessoal, quando nós vamos medir a distância entre dois nós, por exemplo, vamos marcar de azul aqui para poder entender, ó. Eu tenho um nó aqui, né? Eu tenho um nó aqui. Vou puxar uma retinha para cima para criar uma referência. Eu tenho um nó aqui e tenho outro nó logo na frente. A distância entre dois nós consecutivos equivale, essa distânciazinha aqui, ó, que eu vou chamar de x, por exemplo, ela equivale a metade do comprimento de onda da onda, tá bom? E a distância também entre dois ventres funciona da mesma maneira. O ventre, galera, é a distância entre duas cristas, por exemplo, né? Aqui na ondinha, tá? E assim que a gente mede os comprimentos de onda e a distância entre os nós de uma onda estacionária. As ondas estacionárias, elas estão muito embutidas no contexto das ondas sonoras. É por isso que a gente logo na sequência entra no estudo de ondas sonoras. Vamos entender um pouquinho as ondas sonoras? As ondas sonoras são bem interessantes. Vamos lá. O que são ondas sonoras? Elas são ondas mecânicas, né, que necessitam de um meio para se propagar. É o que sai agora da minha boca. É uma onda que ela é gerada pela vibração das minhas cordas vocais, e essas cordas vocais, ao transmitirem essa vibração para a região ao redor da minha garganta, ela colide com as partículas do ar que está na minha garganta, e o ar ele se propaga para fora da minha boca com essa energia que nós chamamos de onda sonora. A onda sonora ela é de propriedade longitudinal. Vamos lembrar o que é uma onda longitudinal? É aquela onda que vibra e propaga na mesma direção, né? Ela vibra e propaga na mesma direção. Aqui nós temos uma animação que mostra isso, ó. Eu tenho um tubo que está cheio de ar, né? Ele está cheio de ar, e eu tenho aqui um êmbolo, que eu empurro ele para frente e volto. Quando eu empurro ele para frente e volto, né, a direção de vibração é horizontal. E a onda, como vocês podem ver, ela se propaga na horizontal. Olha só que legal, ó, vocês estão vendo que interessante? Eu vou seguir aqui com o mouse para vocês perceberem essa movimentação da onda, ó. Olha que interessante. Então a onda sonora, ela funciona desta maneira. É uma onda longitudinal que funciona por regiões de compressão e rarefação. O que é uma região de compressão e o que é uma região de rarefação? A de compressão é a região, deixa eu dar uma pausada aqui, ó. Bora lá. É a região onde a densidade do ar é bem grande, ó. Aqui tem ar comprimido, então nós chamamos de onda de região de compressão. E a região de rarefação é logo antes e depois da região de compressão. Então aqui eu tenho uma região de rarefação e aqui eu tenho outra região de rarefação. E é assim que a onda se propaga, por regiões de compressão e rarefação. Vamos observar mais uma vez? Ó, interessante, né? Se nós observarmos
esta imagem aqui, vocês conseguem entender essa região de compressão e rarefação. Ó. Aqui eu tenho uma região de compressão, né? Ó, região de compressão, ó, vocês estão vendo? De compressão. Outra região de compressão aqui. Eu tô com o mouse, galera, não tô tão habilidoso com o mouse não, mas dá para entender, né? Nós temos aqui a região de compressão, ó. Tá vendo que legal? Ó, outra região de compressão, tá vendo? Estão vendo? Outra região de compressão. E entre as regiões de compressão, nós temos as regiões de rarefação. Rarefação é com a baixa densidade, tem baixa densidade do ar. Então o som se propaga, ó, vai se propagando, né, horizontalmente. Tem como eu converter essa onda para uma onda longitudinal? Lembrando que a onda longitudinal é aquela que vibra numa direção, mas se propaga em outra. Então ela vai embora, né? É aquela ondinha que a gente mais está acostumado a visualizar e a entender. Tem como sim. Quando eu converto uma onda longitudinal para transversal, no caso da onda sonora, ó, eu tenho a região de compressão, que ela vai representar a crista da minha onda, né? Ó, então todas as regiões de compressão representam a crista da onda, estão vendo que legal? E todas as regiões de rarefação representam o vale da onda, tá? Representa o vale da onda. Tá bom? Então, eu consigo sim, matematicamente, trabalhar uma onda sonora como se fosse uma onda transversal, sendo que na realidade ela é uma onda longitudinal, tá? Dá para fazer essa maquiada aí. Bora lá. Bom, uma característica super importante são as propriedades fisiológicas do som, né? E a primeira delas confunde muito a galera, porque as pessoas costumam falar que um som alto é um som com volume alto, né? Por exemplo, aumenta o volume do som, aí a pessoa vai lá, aumenta o volume, só que isso é errado. Isso é um conceito errado. A altura do som, ela não está ligada com o volume. A altura do som está ligada com o som ser grave ou agudo. Em geral, tá, galera? No contexto geralzão aí, né? Pegando a maioria, só para vocês entenderem, o que é um som grave? Um som grave são os sons dos homens, masculinos, né? Os homens, eles costumam ter a corda vocal dele costuma emitir um som mais grave, devido à constituição das cordas vocais, né? Da constituição da garganta do ser humano, do homem. Já as mulheres possuem voz aguda. Então, só para vocês poderem ter uma noção aí, né? Aquele grito bem fininho que as crianças dão, né? Que ainda conseguem fazer isso, são sons bem agudos, né? Então é um som mais alto. Então um som mais alto é um som mais agudo. É um som de maior frequência. Um som de baixa frequência é conhecido como som grave, tá bom? O volume não tem nada a ver com isso. O volume tem a ver com a amplitude do som, com a energia do som. Então quando eu quero aumentar o volume do meu som, mas eu quero falar para a pessoa poder fazer isso, eu falo, ó, aumenta a energia do som aí. Aí você vai estar falando corretamente, tá? Os nossos ouvidos, eles possuem sensibilidade ao som, né? Por isso que nós ouvimos. Nós chamamos essa sensibilidade ao som de nível de pressão sonora, tá? E esse nível de pressão sonora, ele vai definir o quanto aquele som pode nos incomodar, tá bom? E o quanto ele pode ser um som razoável. E ele é medido em decibéis, tá bom? É bem interessante, olha só. 130 decibéis equivale à turbina de avião. Então, um som estrondoroso, ele prejudica bastante a sua audição. Depois eu vou mostrar uma tabela que mostra o quão isso é perigoso para nós. A buzina de um carro, o aeroporto, né? São sons que têm uma intensidade sonora tão forte que nos incomoda. A gente sente um incômodo, né? Buzina de carro no trânsito ali dá um incômodo, chega até a irritar a gente, né? O interior de um metrô, tá bom? Começa a ficar bem... são sons bem perturbadores para a nossa audição. Uma rua congestionada, né? Tô descendo aqui, tá, galera? Ó, começa a ficar agradável para nós em 75 decibéis, por aí. E este valor já é o valor de uma conversa, né? É o que eu estou tendo aqui agora com vocês. Está falando num volume... Lógico que você deve estar com volume normal no seu computador e no seu celular, um volume agradável de som, né? 70 decibéis. Um escritório silencioso equivale a 50 decibéis, um quarto, e assim vai. A nossa audição, ela tem um limiar. O que é o limiar? É o mínimo que eu consigo ouvir, tá bom? Que gira em torno ali de 10 decibéis e vai de acordo com cada ser humano. Aqui nós temos uma tabela que mostra o quanto tempo nós podemos estar expostos a este nível de intensidade sonora, porque isso começa a gerar problemas na sua audição e são problemas permanentes, né? Então, enquanto nós estamos ficando mais velhos, devido ao tempo de exposição a esses níveis de intensidade sonoras,
nós vamos perdendo a audição. Por isso que às vezes o seu avô, sua avó, sua mãe, seu pai, seu tio, sua tia, seja quem for que você convive que é mais velho, ele ouve menos que você. Isso é natural, né? Devido a esse desgaste, a nossa idade, né? Tanto tempo ouvindo sons que não deveriam ouvir por uma certa quantidade de tempo. Então, olha só que interessante. Um som de 85 decibéis, voltando lá, ó, 85 decibéis. Se eu voltar no slide, 85 decibéis é uma rua congestionada, né? Eu posso ouvir ele por 8 horas sem ter nenhum problema auditivo, tá bom? Então, ou seja, você trabalhando, você no seu dia a dia, o máximo que você pode ouvir no seu dia a dia de trabalho é de 85 decibéis. Quanto maior a unidade do nível sonoro, menos tempo você tem que estar exposto. Por exemplo, ó, vamos a uma buzina de carro, 120 decibéis. 120 decibéis, você não pode ficar... Ó, 115 você pode ficar somente 7 minutos. Isso gera um grande problema, porque hoje nós estamos num período onde todo mundo usa fone de ouvido, né? E o fone de ouvido, ele está muito próximo do seu ouvido. Então a intensidade sonora dele, como tem a ver com a área e a distância que está do seu ouvido, como ele está muito próximo, isso pode gerar um problema auditivo. Às vezes você é adolescente ou você é jovem não percebe, mas quando você vai fazer um teste ou quando você vai ficando mais velho, vai chegando aos 30, 40 anos, você percebe que a sua audição está bem prejudicada devido a um período da sua juventude que você ficou com fone de ouvido. Então tome cuidado com isso, né? Olha só que interessante. Quando você chega ao nível sonoro de um interior de um metrô, né? No interior de um metrô que equivale a 100 decibéis, olha só que loucura, gente. 100 decibéis só pode ficar 1 hora, né? E olha só, isso mais ou menos que você fica com seu fone de ouvido. Você fica muito mais tempo, você fica nesse nível sonoro aproximadamente. Por exemplo, quando você anda de ônibus. Ao andar de ônibus, você quer ouvir a sua música e o nível de intensidade sonora de um ônibus, dentro de um ônibus, é maior do que 100 decibéis. Aí o que você faz para ouvir a sua música? Aumenta o volume, né, do seu celular para o seu som ser ouvido melhor. E é aí que você prejudica a sua audição e esse prejuízo ele é permanente, né? É lógico que com a evolução da ciência, a evolução dos tratamentos, você consegue, né, daqui para frente, daqui a alguns anos, provavelmente vai ter algum tratamento que vai reverter isso com tratamento com células-tronco, por exemplo. Mas não é uma coisa tão acessível, não é uma coisa... Provavelmente já estamos em alguns experimentos relacionados, mas não é algo que todos têm acesso. Então, cuide da sua audição, não fique ouvindo esses sons no fone de ouvido com um volume tão alto. Muitos celulares até indicam, ó, passar esse volume aqui já começa a gerar problema. Respeite esse pedido do seu aparelho celular, tá bom? Outra coisa bem interessante é que nós, seres humanos, nós ouvimos uma certa frequência sonora, né? Normalmente, né, na média, a menor frequência que nós conseguimos ouvir é de 20 Hz. E a maior, 20.000. Qualquer frequência abaixo de 20 Hz, em média, nós não ouvimos. Qualquer frequência maior, em média, nós ouvimos. Depois eu vou fazer um comparativo com alguns animais e vocês vão entender uma coisa bem interessante, tá? Então, olha só. Com alguns animais, o ser humano, ele vai entre 20... Ó, vou destacar aqui da audição humana, ó, 20 e 20 mil, tá? Deixa eu destacar aqui direitinho. 20 e 20 mil Hertz. Olha só, um elefante. O elefante, ele consegue ouvir frequências menores do que nós ouvimos. Então, às vezes, né, lógico que você não tem acesso, você não fica perto de um elefante sempre, mas a mesma coisa funciona com um cachorro. Um cachorro, ele consegue ouvir frequências menores do que nós. Então, às vezes, você ouve um cachorro latir, muita gente fala, nossa, cachorro está ouvindo um barulho aí que eu não ouvi. Sim, ele ouve, porque ele consegue ouvir frequências sonoras menores que a nossa, né? Às vezes, algum animal que está andando, né, algum bichinho que está passando ali no seu quintal, ele consegue ouvir o tocar das patas dele no solo, mas você não, tá? É muito interessante o pombo, olha só o pombo, como o pombo tem uma audição poderosa, né, para baixas frequências. Então, por isso, às vezes, você está correndo atrás de um pombo, né, o pombo não te vê, mas você tenta pegá-lo de surpresa e ele voa. Aí você fala, gente, eu não fiz barulho nenhum. Você não ouviu o barulho que você fez, mas o pombo ouviu, porque a frequência de audição do pombo o pombo consegue ouvir uma faixa de frequência muito maior do que a nossa. Tá bom? O meio interessante é o do morcego. O morcego, ele ouve frequências muito maiores do que nós. E o morcego, ele se desloca pelo som, ele gera sons que alguns nós ouvimos, né? Ouvimos aqueles sons bem agudinhos e outros não.
Porque são os ultrassons, são sons que nós não ouvimos. Então, às vezes, você consegue só ver o morcego voando, mas ele está emitindo som, porque ele se desloca pelo som, né? Ele consegue entender o que tem à frente dele pelo som. E a gente não ouve o som, muitos dos sons que o morcego emite. Legal, né? Bom, aqui nós temos um gráfico bem interessante que relaciona o nível de intensidade sonora com a frequência, que é o contorno de Dick Loudness. E esse nível de intensidade sonora é bem legal. Nessa região verde, a gente não consegue ouvir, tá bom? Na região amarela é o que nós conseguimos ouvir, e a região vermelha é o que gera incômodo na nossa audição. Então, o que vai fazer você ouvir um som não é só a energia que o som possui, mas a frequência dele, tá? E também, é isso que vai dizer, essa relação de frequência com nível de intensidade sonoro, é que vai dizer se esse som é agradável, se é um som que você não vai ouvir, ou se é um som que vai te incomodar enquanto você ouve, né? Vou pegar exemplos bem rápidos aqui, ó. Se eu tiver um som com uma frequência de 40 decibéis, perdão, com nível de intensidade sonora de 40 decibéis e uma frequência de 100 Hz, eu não vou ouvir, porque ele vai ficar nessa região, é uma região não audível. Agora, se eu tiver um som de 40 decibéis de intensidade sonora e a frequência dele estiver em 1000 Hz, ele vai casar aqui no gráfico, né? O gráfico vai ficar aqui onde eu vou fazer esse pontinho vermelho, então ele se torna um som audível. Então, para a gente realmente saber se o ser humano, em média, vai conseguir ouvir o som, você tem que relacionar o nível de intensidade sonoro com a frequência. Bom, pessoal? Legal, né? O som tem algumas propriedades fisiológicas bem interessantes e a principal, principalmente voltada para som, é o timbre, né? O que é o timbre? O timbre é o que diferencia as notas musicais de acordo com os instrumentos musicais, né? Às vezes você vai ouvir, por exemplo, dá só um exemplo, um pagode, né? Um pagode é composto de alguns instrumentos musicais ali, o pandeiro, né? Pode ter o chocalhozinho, né? Você pode ter ali o violãozinho, o cavaquinho. Então esses instrumentos, eles podem estar todos tocando na mesma nota, só que você consegue diferenciar quem é quem. Por que você diferencia? Por causa do timbre, tá? O timbre, ele demonstra qual é o instrumento, né? A gente consegue perceber pelo timbre qual é o instrumento que está tocando devido à forma da onda que ele emite. A onda vai ter a mesma energia, né? A onda vai ter a mesma frequência, a mesma amplitude, a mesma velocidade, a onda tem tudo igual. A única diferença é o formato dela. Então olha só que interessante. Um diapasão, né? Que é meio que um calibrador, que é essa animaçãozinha que vocês estão vendo aqui, é um calibrador de audição. Ele tem essa frequência, ele tem esse formato de onda. Um violino, olha o formato de onda de violino, é diferente, por exemplo, de uma flauta. Né? Se eu comparar aqui o violino com a flauta, olha como é que a onda é diferente. Né? Então o formato da onda é que faz a gente entender melhor. Ó, um piano, olha a onda de um piano, né? De uma voz quando fala a letra A, né? Um som baixo, uma voz quando fala a letra O. Então você pode falar a letra A e a letra O no mesmo nível de intensidade sonoro, você pode falar da mesma maneira, com a mesma frequência, só que a gente consegue distinguir devido ao timbre. É uma propriedade muito interessante, tá bom? E o som, ele é uma onda. Então ele possui todas as características de ondas que foram passadas em aulas anteriores. Ele consegue refletir, né? O som ele reflete, né? Você emite um som, ele reflete. A reflexão do som, ela pode ser de 3 maneiras. Ela pode ser o eco, reverberação, reforço, né? Isso já foi falado em outras aulas. Mas o eco é quando o som ele reflete em uma superfície e retorna ao seu ouvido com um tempo superior a 0,1 segundo. A reverberação ocorre quando o tempo está em torno de 0,1 segundo. E o reforço ocorre quando o tempo é bem menor do que 0,1 segundo. Que tempo é esse? É o tempo em que você emite o som chega na barreira, colide e volta ao seu ouvido. Tá bom? O som também difrata, como eu falei já em outras aulas, o som ele difrata, e o que é difratar? É contornar barreiras, o som consegue contornar barreiras, igual vocês podem ver aí nas animações, né? Gera interferência, e as interferências geram o que, professor? Geram a superposição, como eu já havia conversado com vocês anteriormente, tá? Então olha só que interessante. Legal, né? Com o som também nós temos a ressonância. O que é a ressonância? É você gerar o som a partir de outro som, é você fazer uma somatória, uma movimentação de ondas sonoras no ar, e essa onda sonora, ela faz outras partículas do ar vibrarem, gerando novos sons, ou fazendo todos eles funcionar ao mesmo tempo. Um grande exemplo aí é a ressonância magnética, né? Que também já foi discutido em aula, então só estou dando um exemplo aqui porque faz parte do contexto de ondas, né?
Não importa o tipo de onda, gente. Pode ser onda eletromagnética, onda mecânica, né? Pode ser a luz, pode ser onda sonora, pode ser onda de uma corda. Todos os fenômenos, essas ondas possuem todos os fenômenos que eu citei, tá bom? Outra questão bem interessante nas ondas sonoras são as ondas sonoras em tubos. Por exemplo, numa flauta. Por que o som consegue se propagar tão bonitinho na flauta? Por que aquele som tão gostoso, né? Então o som em tubos sonoros é muito importante. E nós temos dois tipos de tubos sonoros. Nós temos os abertos, que são abertos nas extremidades. É igual você cortar um cano, né? E gritar dentro dele, né? Você tem um cano onde você grita, emite o som de um lado e ele sai do outro. Nós chamamos de tubos abertos. E temos também os tubos fechados, né? Os tubos fechados são aqueles que um lado dele, né, como vocês podem ver aqui na imagem, um lado dele é fechado. Tá, pessoal? Então essa é a configuração dos tubos abertos e fechados. E como a gente calcula o comprimento de onda dessas ondas sonoras nos abertos e nos fechados? Bom, lembrando que essas ondas são ondas estacionárias, né, como nós vimos lá no início, tá bom? Quando os tubos são abertos, o comprimento de onda é calculado como? É bem simples, né? O comprimento de onda é informação muito importante da onda. O comprimento de onda de um tubo aberto é 2 vezes o comprimento do tubo dividido pelo número de harmônicos que ele consegue gerar, né? Que você conseguiu gerar ali. E no tubo fechado, né? Deixa eu mostrar aqui, tá. É 4 vezes o comprimento do tubo dividido pelo número de harmônicos aí, que a gente coloca a letra I só para diferenciar de fechado e aberto. Tá bom, gente? Aqui eu tenho um videozinho para poder vocês entenderem como funciona o som em tubos sonoros. Olha só que interessante. Eu vou apertar o playzinho aqui, vocês vão ver que legal esse vídeo. Aqui, galera, vai tocar uma música. Eu só dei um pause aqui, dei uma mutada aqui, porque a música não importa. O que importa é o comportamento da onda sonora. Olha que legal. Ali dentro tem um gás, normalmente ali podem ter usado o gás de cozinha. Tem vários furinhos nesse cano e colocaram fogo. Então é como se fosse um fogão, sabe? Só que ali, ao mesmo tempo, do outro lado, tem uma caixa de som que está tocando uma música. Ó, tá vendo aqui a caixa de som? Olha só que legal, a caixa de som aqui e aqui é o gásinho que está sendo colocado ali dentro. Tá vendo os furinhos? Olha só que legal, os furinhos que são feitos. Dá pra gente fazer isso, é lógico que tem que fazer num ambiente controlado, né, com um adulto por perto, que entende o processo, porque você pode botar fogo, né, gente? Porque eles estão mexendo com gás inflamável. E olha só que massa, de acordo com a frequência sonora, com a frequência do som que a caixa de som emite, normalmente coloca uma música, nós temos uma onda se comportando de uma maneira bem legal. Essa é uma onda estacionária, tá, gente? Olha que legal, ó. Opa, deixa eu voltar aqui. Olha que legal essa onda estacionária. Tá vendo? Olha o comportamento que interessante. Legal, né? Ó, a pessoa está mudando a frequência da onda para poder mostrar o comportamento dela, tá? E essa onda resultante, como a gente pode ver nessa animação, ela é o resultado das superposições de várias ondas sonoras que estão se deslocando ali dentro do tubo. Bom, e nós vamos finalizar agora entendendo um pouquinho do efeito Doppler. O que é o efeito Doppler? É um efeito bem interessante que acontece com as ondas, né? E como estamos falando em ondas sonoras, eu vou focar em ondas sonoras. E é um efeito que muda a frequência com que nós ouvimos a onda sonora por causa da velocidade da fonte ou do observador. É isso que explica quando uma ambulância está vindo em nosso sentido, é que aquele som está bem agudo, está bem alto. E quando ela passa por nós, o som ele fica mais grave. Se vocês não perceberem isso ainda, né? Se vocês tiverem a chance de lembrar disso quando uma ambulância passar por perto, né, você vai perceber essa diferença na percepção do som. O efeito Doppler diz isso, né? Ele diz que quando nós temos movimento da fonte sonora, aqui tem até uma representação de uma ambulância ou um carro de bombeiro, com o observador, a frequência da onda sonora, da fonte da onda sonora, ela vai ter um comportamento de acordo com o movimento, né? E esse movimento é fácil de entender quando a gente entende a equação do efeito Doppler. Olha só, F', tá vendo? Tem a apóstrofe ali em cima, F' é igual a F, abre parênteses, V mais ou menos V0, V mais ou menos VF. E o que significa esse mais ou menos? O que significa tudo isso? Então, esse F', que eu chamo de F' aqui, galera, que tem essa apóstrofezinha aqui em cima, ó, né? É a frequência com que nós vamos ouvir, tá? A ambulância que está se aproximando ou se afastando. O F é a frequência do som que a ambulância emite, né? Eu estou falando ambulância como exemplo, mas pode ser qualquer corpo que
emite som. Tá? O V, né, é a velocidade do som no ar, né? No caso, se for no ar, a ambulância está no ar, né, gente? Você não vê ambulância dentro da água. Se for dentro da água, é ela que precisa de resgate. E que é de 343 metros por segundo, arredondando para 340. O V0 significa a velocidade com que eu estou, do observador, tá, gente? A velocidade do observador. E o VF é a velocidade da fonte, né? Então, quando a fonte se aproxima, a frequência ela vai ser aumentada. Então, nós vamos ver uma frequência mais alta, tá bom? Que vai ter uma compressão das ondas sonoras porque a fonte está se aproximando. E quando a fonte está se afastando de nós, se nós estivermos parados, nós iremos ouvir um som mais grave, porque vai haver um espaçamento maior em relação às frentes de onda. Tá bom, pessoal? E assim a gente encerra a nossa aula. Espero que vocês tenham entendido um pouquinho aí do efeito da onda, né? Superposição de ondas, efeito Doppler, nível de intensidade sonora e por aí vai. Valeu, um abraço, até mais.